Olá galera, beleza? Eu sou Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago, em que eu reajo teorias de animações do Imaginago. Sim, do Imaginago mesmo, eu já reagi diversos vídeos de teorias do Imaginago entre Disney, Pixar e DreamWorks. E algumas foi de O Rei Leão, teoria da Pixar, de todos os filmes conectados, de Kung Fu Panda, da DreamWorks, Shrek e como treinar o seu dragão, né? E agora não vou mais reagir a nenhuma teoria entre O Rei Leão, teoria da Pixar de todos os filmes conectados, e nem de Kung Fu Panda, Shrek e como treinar o seu dragão. Agora é de outras animações de teorias, certo? Quer dizer, esse vídeo aqui não tem tema de teoria, mas se parece com teoria, mas foi o que eu pude achar pra assistir. Então, dá o like, comenta se inscreva-se no canal se você não for inscrito e comenta e dá muito gostei no vídeo, porque é muito importante, tá bom? Certo? Sem enrolação, vamos ao vídeo. Foi um dos filmes que eu mais assisti na minha vida de todos os tempos. Tô falando do primeiro filme. E recentemente eu percebi na internet que as pessoas simplesmente tiveram uma percepção errada durante 20 anos sobre o passado trágico do Manfred, o nosso querido Manny. Ei, esse gorducho é igualzinho a você. Ah, ele tem uma família. Ele teve um passado muito triste, terrível, e muita gente interpretou errado o que aconteceu, sim, porque é um fato. E as pessoas meio que criaram um efeito Mandela em cima disso porque não voltaram pra assistir o primeiro filme porque ele é muito antigo. Com quantos anos você descobriu que o passado terrível que você acha que o Manny tinha, na verdade é muito mais terrível do que você pode imaginar. O Manny, na verdade, perdeu o filho e a esposa antes do filme A Era do Gelo começar. E ainda tem um detalhe nos primeiros segundos do filme que muita gente, inclusive eu, deixei passar batido. E agora que eu vou falar aqui finalmente. Vamos falar de Era do Gelo aqui, mas antes eu quero te dar um aviso de gatilho, porque se você quiser manter esse filme intacto na sua cabeça, fecha o vídeo agora, vai ver outro vídeo do canal. Tem um monte de vídeo aí pra quem é fã de animação. Aqui eu vou destruir a tua infância. Tá preparado? Vem comigo então, porque a minha já tá destruída. Vamos nessa. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo e eu já quero começar aqui falando sobre o que a maioria já sabe, mas é bom deixar claro. Eu acho que a maioria que tá escrito aqui no canal sabe a verdade. Mas lembra daquela cena no meio do filme A Era do Gelo, onde o Manny, ele tá ali olhando pra uma pintura rupestre, né, e de repente vem os humanos e caçam ele, caçam aquela família de mamutes e tudo mais. É um negócio bem tenso e tal, onde ele meio que tá revelando que aquilo ali é o passado dele. É uma cena bem lúdica, não tem diálogo nenhum. Só que muita gente acha que é ele perdendo os pais dele. Muita gente interpretou, e eu descobri isso recentemente na internet, porque eu não sabia, pra mim tava bem óbvio, mas muita gente acha que naquele desenho ali, o Manny, na verdade, é a criança, e ele perdeu os pais. As pessoas acham isso, ele tá triste porque ele lembrou como ele perdeu os pais dele, e é por isso que ele quer levar o bebê de volta pros pais, porque ele sabe como é perder os pais. Não, na verdade, o Manny era um mamute adulto ali. Ele era um mamute Vamos analisar adulto. assim, essa cena, isso é fato, isso tá? mesmo, Isso não é fato. uma interpretação, uma metáfora, uma teoria, não, isso é fato. Vai ter uma teoria que eu vou falar daqui a pouco, porque eu sei que você está com saudade de teorias, eu tenho feito bastante teorias ultimamente, você vai deixar o seu like por causa disso, né? Mas vamos falar dos fatos aqui, vamos analisar. Repara que os homens, eles usam uma tática ali pra separar o macho da fêmea, tá? Isso é uma estratégia de caça pra facilitar justamente a caça. Eles encurralam a fêmea e o filhote num canto, e o Manny, repara que o macho, ele tá num outro canto separado, entendeu? E aí tem um momento ali que parece que os humanos, eles vão tacar pedras, né? Eles estão levantando, simbolizando que eles vão matar a fêmea e o filhote, enquanto o Manny apenas observa, desesperado, gritando. E, gente, é fato que o mamute adulto ali é o Manny, né? Enfim, porque ele grita desesperado e tal, porque o Manny, ele faz carinho. Olha o momento que ele tá fazendo carinho na criança, sabe? O carinho no filhote. Isso é bem claro e óbvio. Você não faria carinho em você mesmo numa foto. Você não faz isso. Você já fez? Pegou uma foto sua e falou, fazer um carinho aqui. Você nunca fez isso, porque é você, é estranho. O ponto é que estranho o Manny você tá fazendo carinho no você. filho que ele perdeu. Eu sempre interpretei dessa forma. E analisando agora, isso é fato, né? Porque se você olhar a historinha toda, o macho se separa, só quem sobrevive é o macho, a fêmea e o filhote morrem na historinha lúdica ali. Só que quando eu era pequeno, eu sempre vi por esse ângulo, né? Eu sempre pensei, caramba, o Manny perdeu um filho, cara, isso é muito forte. Mas eu percebi que a galera simplesmente interpretou pro outro lado, que ele, na verdade, perdeu os pais. Que é até mais leve
se você parar pra pensar. Porque você perder os seus pais é uma coisa natural. Os seus pais são mais velhos que você, em algum momento você vai morrer primeiro que eles. Só que quando o contrário acontece, é antinatural. Perder um filho dói muito mais. Então, Não muito mais, eu né? tenho alguns problemas hoje Bem em dia, né? do Porque que é um perder pai e que mãe. marcou legal. Inclusive, na sequência, se você reparar, o Manny, depois de fazer um carinho ali no filho dele, ele pega o bebê. O bebê de Era do Gelo, ele faz um carinho nele também, ele acolhe o bebê e ele começa a chorar, mostrando que, cara, ele vai levar de qualquer jeito esse bebê de volta pros humanos dele, pros pais dele. Porque ele sente o a que dor, é perder ele sabe um o que é filho. perder um filho. E Ele sabe o que é a dor de perder um ser humano, filho. ele vai levar de volta o bebê. E talvez essa cena seja muito mais visual, o que é uma genialidade incrível de Era do Gelo 1. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui sobre todos os filmes da Era do Gelo, sabe? Desde o primeiro até as aventuras de Buck de novo. Então, tipo, conectar tudo. Sobre curtas, metragens, juntar tudo aqui e fazer uma grande série de vídeos, tá? Deixa nos comentários se você acha que vale a pena. Mas Era do Gelo 1 não é tão valorizado como deveria ser. Muita gente só lembra do Era do Gelo 3 por causa do Buck, que é incrível realmente. Mas Era do Gelo 1, cara, tem uma mensagem fortíssima e tem essa cena que é toda visual, sabe? É por isso que as pessoas interpretaram errado, porque ela não é falada óbvia na tua cara, ela não é jogada. Você tem que entender as mensagens, os sinais. Se você não prestar atenção direito, você deixa o negócio passar desapercebido e tem vários detalhes, tem várias mensagens assim em Era do Gelo, em que o filme não te diz nada, ele só te mostra. Muito legal. Agora, a parte mais sombria disso tudo, não é nem isso que eu falei, tá achando que isso foi pesado? Realmente foi. Agora imagina o que vai vir em seguida. Os primeiros segundos de A Era do Gelo 1 mostra pra gente que o Manny simplesmente iria tirar a própria vida. Isso mesmo. Neusaldina muscular. Máxima potência. E assim, isso na verdade é 90% fato, o que torna isso uma teoria. Porque não está confirmado, porque os recursos visuais do Manny querendo tirar a própria vida não estão explícitas na nossa tela, então meio que torna uma teoria. Mas vem comigo pra você ver que o negócio é bem na cara, se tu parar pra pensar. No começo do filme, quando os animais estão todos indo pra uma direção, o Manny, ele está indo pra uma direção oposta, ele está indo literalmente contra a manada. E eles estavam fugindo da Grande Era do Gelo, vocês sabem disso. O filme se chama Era do Gelo, as pessoas esquecem disso, né? Porque os outros filmes também se chamam Era do Gelo, não tem Era do Gelo nenhuma. Mas o primeiro filme foi o filme que de fato teve a Era do Gelo, que de fato fez os animais fugirem dela, né? Eles estavam indo pra uma outra direção, porque a Era do Gelo ia congelar todos os animais, tudo morrer congelado, então eles foram pro outro lado. E o Manny estava indo contra. Só que calma que o Manny não estava indo contra a manada pra morrer congelado na Era do Gelo. É bem pior. Ele já começa nos primeiros segundos ali tretando com uma anta, né? Eu não sei se isso é uma anta, na verdade parece uma anta, mas não é. Uma anta pré-histórica aí. Ele treta com esse cara aí que fala pra ele sair da frente dele que ele tá atrapalhando. Se a minha tromba fosse tão pequena, eu não ia querer chamar atenção pra mim, amigo. O Manny provavelmente, na verdade ele é um cara até bem defensivo assim, fisicamente, né? Então ele enfrenta a galera mesmo, joga a galera pro alto. E ele provavelmente iria enfrentar aquele cara ali. Ele ia pegar aquela anta e ia jogar lá pra cima, sei lá pra onde. Mas ele para justamente quando ele vê o quê? Olha o gatilho do Manny, a família do animal. Ele vê que ele tem uma esposa e filhos, como ele também tinha antes dali. Porque até aquele momento, o Manny já tinha perdido a família, né? O filme da Era do Gelo começa aí. A gente tá na estrada desde cedo. Ah, podem ir. É fato que o Manny, a gente só não sabe quando, mas ele perdeu a família antes daquele momento ali, porque ela não aparece depois, então obviamente ele perdeu antes do filme. Só que o que eu acredito é que ele perdeu, cara, semanas, no máximo 2 semanas antes, sabe? Ele ainda estava enfrentando o luto de perder a esposa e o filho. Eu acho esquisito falar esposa se tratando de um mundo animal, mas o que eu vou falar? Mulher é uma mamute, pô. Mas enfim, o Manny, ele tá indo contra a manada e o filme ele começa emblemático nisso, né? Por que esse mamute tá indo contra todo mundo? Ele só é mal-humorado, quando a gente é criança a gente acha que é só isso. Mas não, cara, ele tá indo tirar a própria vida. E o negócio fica bem mais claro a partir de agora. E mais uma vez, não é pela Era do Gelo. Ele não vai morrer congelado. Ele vai se jogar de um precipício. Do que você está falando? Vamos lá, vem comigo. Lembra que o Sid, né? O Sid, ele começa o filme sendo deixado pra trás pela sua família. A família dele mete o pé pra fugir da Era do Gelo. Não acorda ele de propósito porque o Sid é insuportável e ele fica esquecido ali. Cadê Não é todo tão mundo? insuportável Vamos lá, assim, galera. não. A gente vai pegar ali? Em alguns Ali? Logo filmes, depois o mas Sid ele é um desce pouco e ele começa uma irritante. treta com os rinocerontes. Justamente porque ele come o último dente de leão que os rinocerontes pretendiam comer e tal. Dá uma treta, eles começam a persegui-lo. Agora. Ele corre sem parar dos rinocerontes. E em algum momento ele acaba ficando apenas olhando pra trás pro rinocerontes e ele não percebe que o Manny está na frente dele e ele bate no mamute, na bunda do mamute. Só que repara bem, se você perceber, ele tá de frente pra um precipício. Isso é um absurdo. Tanto que alguns segundos depois, quando a câmera se afasta, dá pra gente ver claramente o precipício altíssimo, que depois até eles vão ameaçar de quase cair. Iria cair, Cara, ia o que pular. o Manny estava Quer fazendo? dizer, Ele começa o filme andando em direção àquele local, como se ele tivesse um objetivo, um rumo. Eu estou indo para lá. Ele chega lá, de frente a um precipício, e ele estava ali sozinho. O que
que ia acontecer se o Cid não batesse nele? Me Pois fala, é. mais uma vez. Isso Ele não tá ia claro, não tá explícito. Ele cair, não fala, estou ou indo tirar a minha pular, vida, porque isso seria muito ou pesado e tirar desnecessário, sua na minha opinião vida também. Eu num não colocaria se o filme precipício. fosse meu. Mas é uma teoria muito sólida, porque o que ele tava fazendo ali, cara? Parado, Pois é, olhando o que pro que ele tava precipício ali, e ele fazendo? tava ali meio que parado, ele não tava chegando lá perto, não, ele parou e estava olhando pro precipício, sabe? Não é à toa, cara, tudo tem significado. Eu sei que não é a Pixar, mas a Blue Sky se mostrou muita do easter eggzinho, tá? Vocês vão ver no meu vídeo da franquia da Era do Gelo, eu vi um monte de coisa maluquice nesse filme aí. O Manny, ele estava decidido a tirar a sua própria vida, e o Cid, cara, o Cid, o imbecil do Cid, sem querer, salvou a vida dele. Pode ter sido um lampejo, sabe? Esse tipo de coisa é um lampejo, é uma coisa que as pessoas em um momento de insanidade, de não pensar direito, de não ter suporte emocional, de não estar com amigos, família, acaba tendo esse lampejo, assim, essa ideia absurda, e muitos, inclusive, se arrependem no ato. Então, talvez ele até teria se arrependido ali naquele momento. Às vezes o Cid empurrando ele, cara, o que eu tô fazendo? E seguiu a vida, mas que existiu isso ali, eu acredito 100%. Eu meio que acho que o Cid deu esse estalo no Manny e, tipo, só atrapalhou a vida dele, ele não teve mais a privacidade pra poder fazer uma besteira dessas, ele não tava mais sozinho, porque o Cid tava meio que seguindo ele pra se proteger dos rinocerontes, né? Começou com uma parceria de um lado só, unilateral, em que o Cid só queria sobreviver, por isso que ele tava do lado do Manny. Tipo o Burro e o Shrek, né? O Burro, ele, no primeiro filme, ele começa do lado do Shrek, não porque ele achava ele incrível, mas porque ele queria se proteger dos humanos que estavam caçando ele, né? Do Pois lado é, do né? Aqua. E que absurdo, cara, isso é um absurdo, e assim, não é aquela coisa gratuita, eu não acho que é aquele tipo de teoria pesada de internet que tipo, Não. fulano estava morto o tempo inteiro, não sei quem. Não. É uma coisa que faz sentido com o rumo Faz que a história sentido. tomou, e no final das contas meio que até virou uma coisa mais poética, sabe? Termina feliz pro Manny. Termina Porque feliz. explica, principalmente, por que o Manny se convenceu, mesmo não querendo, mesmo tentando Mesmo não fazer, querendo, ele quis levar ou o bebê de tentando. volta para o seu pai, quando percebeu que os humanos partiram e que não iriam encontrar o bebê nunca, né? Que acharam, inclusive, que o bebê tinha morrido. Ele viu o filho dele naquele bebê e ele sabe qual é a dor de perder um filho, e ele sabe que, independente de ser um bebê humano, sendo que os humanos que mataram a família dele e o filho dele, ele tem que entregar um filho para um pai. Ele não pode deixar um pai sem um filho. Não pode, né? Eu recomendo a nova Colgate Total, porque confio na ciência. Isso é incrível. É incrível! Inclusive, o Manny, ele não queria ajudar o bebê, isso é tudo, cara, interpretativo e tal, mas é uma coisa que o filme passa muito pra gente, por isso que eu falo que a Era do Gelo tem essas mensagens não claras, e que é muito legal ao mesmo tempo, são ricas, né, porque dá espaço pra gente interpretar. Ele não quis aceitar ajudar o bebê de início, que ele nega, ele fala, não vou ajudar não, Cid, você que pega essa bobice desse bebê aí e leva ele você, porque não é meu problema. Mas sabe, ainda tô tentando me livrar do último que salvei. Não pode deixar ele aqui. Porque eram humanos, eram seres humanos que provavelmente mataram a esposa e o filhote dele. E assim, talvez não tenha sido o mesmo grupo de humanos. Eu acho que perfeitamente possível, tá? Perfeitamente possível que foram aqueles grupos. Aquele lá, o pai do menino que aparece na bobice do filme ali, lá no final, ele coordenou a morte do filho do Manny e da esposa dele, pô. Não é muito difícil que isso aconteça não, pô. Tem poucos humanos ali. E aí fica mais forte ainda, cara. O Manny superou isso pra fazer com que um filho reencontre o seu pai. Principalmente porque o pai achou que o filho morreu, né? Ele achou que ele caiu na cachoeira junto com a mãe e morreu. Até hoje muita gente espera aquela fanfic, né, de que o bebê vai crescer, vai voltar, vai se reencontrar com a galera da Era do Gelo. Mal sabem eles que, né, a Blue Sky deixou de existir, não existe mais. Pode chorar à vontade que você não vai ver isso nunca, rapaz. A não ser que aconteça um milagre lá na Walt Disney. Até porque... provavelmente os seres humanos morreram congelados com a Era do Gelo, né? Mas o que importa é que o Manny teve a sua vida salva pelo Cid, criou-se uma amizade e agora ele tem uma nova família. Não apenas com o Diego e com o Cid, né, que teve no decorrer do filme, do primeiro e do segundo, mas também com a Ellie. Ele teve uma filha com a Ellie, a Amora, ele reconstruiu a família dele, ele seguiu a vida, ele seguiu em frente, sempre lembrando da esposa e do filho falecido. Agora, olha só um detalhe, que pra fazer esse vídeo aqui eu fui reassistir o filme, olha o que eu percebi logo no começo do filme. Olha isso aí, por favor. Eu vou voar! Coincidência? Acho que não! Não faria isso. Essa foi a minha opinião barra passação de informação. Porque assim, existem fatos e existem opiniões. Você vai deixar aqui nos comentários agora o que você acha sobre essa questão do Manny, tirar a prova. Será que ele realmente foi fazer isso? Será que é uma bobice? Será que ele só foi lá olhar os pássaros mesmo e depois ele ia fugir da Era do Gelo? Eu acho que não, mas você vai comentar aí pra mim. Mas tem será até um que ele vídeo meu ia antigo no morrer canal ali? onde eu falo justamente sobre o que aconteceu com os seres humanos, tá? Esse aqui eu acho que é incrível pra você, talvez, criar uma fanfic na sua cabeça. E esse aqui eu organizo os filmes da Era do Gelo pra você. Na confusa linha temporal, eu juntei tudo, arrumei tudo. Enfim, se gostou do vídeo, dá o like, comenta, se inscreva-se no canal se você não for inscrito, dá muito like e se inscreva-se, dá o likezão e comenta o que você achou do vídeo e
Até amanhã. Tchau, tchau, galera. É nóis. E fui.